Olá, essa é a nossa aula de número 38. Nesta aula eu vou falar com vocês a respeito da estrutura de repetição faça enquanto. A estrutura de repetição faça enquanto tem três características fundamentais: validação dos blocos lógicos, controle e incremento, que nem sempre utilizamos, e a execução dos blocos. Diferente da estrutura enquanto, que eu necessitava ter uma entrada para depois realizar a validação desses dados e assim executar a estrutura interna do enquanto, na estrutura faça enquanto, o algoritmo ele sai do fluxo principal, ele entra dentro da estrutura lógica do faça enquanto, realiza todas as funcionalidades necessárias e no final, na saída da estrutura, ele faz a validação. Se os dados retornados forem falsos, ela volta para o fluxo principal do sistema e caso a validação retorne verdadeiro, ele continua dentro da estrutura faça enquanto. No Flow Algoritmo, nós representamos a estrutura faça enquanto, conforme mostra a imagem. Agora eu vou vir aqui para o Flow Algoritmo e nós iremos fazer com que a utilização desse código aqui, que nós tínhamos feito para o exercício anterior, seja utilizado agora utilizando a estrutura faça enquanto. Para exemplificar a utilização dessa estrutura faça enquanto, eu vou modificar a forma de validação que nós utilizamos no exercício anterior, mudando ele para a estrutura faça enquanto. Então aqui nós estávamos utilizando a estrutura enquanto e eu quero agora utilizar a estrutura faça enquanto. Você vai notar que a lógica é bem parecida. No entanto, a validação da estrutura enquanto acontece no início, assim que você tem um valor e você tem uma variável atribuída, você tem um valor, você tem uma verificação desse valor. Se a verificação lógica desse valor retorna verdadeiro, você entra na estrutura. Quando você utiliza o faça enquanto, ele vai entrar do fluxo principal direto dentro da estrutura e vai fazer a verificação, a validação na saída da estrutura apenas. Então, utilizando a mesma lógica para a validação de nome, eu vou modificar aqui, faça enquanto, e eu vou solicitar aqui que seja informado o nome. E no final vai ser validado esse nome. Vou deixar salvo aqui. Então eu vou apagar agora tudo isso aqui e nós vamos verificar a estrutura funcionando. Então como que a estrutura faça enquanto ela funciona? Vem do fluxo principal, ele não vai passar para o fluxo principal a partir daqui, então ele vem do fluxo principal, automaticamente ele entra dentro do laço de repetição da estrutura faça enquanto, vai solicitar o nome, vai ler o nome e vai fazer a validação. Então vamos executar aqui só para ver isso. Vou colocar um nome inválido. Observem que ele já veio do fluxo principal e já entrou dentro da estrutura. O nome inválido. Enquanto eu digitar um nome inválido, ele não vai sair da estrutura. Vou colocar passo a passo aqui só para vocês verem. Nome, vai verificar. F, ele possui mais que 3 caracteres? Não. Então, ele vai voltar e vai solicitar o nome novamente. Então, a estrutura faça enquanto ela funciona dessa forma. Validação no final, na saída do bloco de verificação. E se eu quisesse dar aquela mensagem que eu tinha para o usuário, que o nome é muito curto, por isso que eu estou fazendo ele digitar o nome de novo, senão o usuário ele pode ficar perdido, ele pode não saber o que está acontecendo, porque que ele sempre tem que estar digitando esse nome de novo. Então, eu vou fazer aqui um controle alternativo, e aqui dentro desse controle alternativo, eu vou colocar a saída aqui, que o nome é muito curto. Então, quando eu fizer uma verificação, e estiver utilizando essa estrutura faça enquanto, como a verificação ela só ocorre no final da estrutura, então de todo jeito ele vai entrar dentro da estrutura. Então, para que eu verifique algum motivo do erro, eu tenho que fazer uma estrutura de controle dentro dessa estrutura faça enquanto. Se eu executar novamente isso aqui,
informe o nome do usuário, vai informar o nome da pessoa e ele vai verificar aqui, ó, nome muito curto. Então ele vai informar o nome de novo, ó, nome muito curto. Se eu colocar um nome válido, agora o nome passou sem nenhum problema. Então, voltando aqui, nesta aula nós vimos a estrutura de repetição face enquanto, como funciona, como representá-la e a importância de utilizar ela nos nossos algoritmos. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.